Momento de inércia de um cone maciço. Vamos deduzir através de dois métodos diferentes que o momento de inércia de um cone maciço é igual a 3/10 da massa total desse cone vezes o raio da base ao quadrado. Confere aí! Olá, eu sou o Kleber e nós vamos começar a deduzir o momento de inércia de um cone maciço através de dois métodos diferentes. O primeiro deles é aquele que define o momento de inércia para corpos rígidos, como sendo a integral de r² vezes a diferencial da massa. E o segundo método vai ser aquele em que a gente vai partir do momento de inércia de um disco muito fino, de espessura muito fina, porque afinal de contas podemos dizer que esse nosso cone maciço ele nada mais é do que a composição de diversos discos de espessuras infinitesimais superpostos, de tal maneira que o primeiro disco tem um raio Rzão, um disco da base, e o disco lá do topo do cone tem um raiozinho igual a 0. Bom, mas antes, curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sino para receber notificações sempre quando vier a produzir novos conteúdos. Deixe aí nos comentários se tiver alguma sugestão de novo conteúdo que eu possa vir a produzir, um novo exercício, uma nova dedução, e também se tiver alguma dúvida relacionada a esse vídeo, deixe aí nos comentários. Vou deixar também aí no card, aí em cima, uma playlist somente de momento de inércia de diversos corpos maciços para você conferir e dar uma estudada, beleza? Agora vamos para as contas. Então, para deduzir a equação que descreve o momento de inércia de um cone maciço, nós vamos partir da equação que descreve o momento de inércia de corpos rígidos, como sendo a integral de r² vezes a diferencial da massa. Então o que essa integral vai fazer é o seguinte, ela vai pegar o infinitésimo de massa desse cone maciço, ver a distância que esse infinitésimo está do eixo de rotação, ou seja, o r, fazer r² vezes essa diferencial de massa, depois vai pegar um outro infinitésimo de massa vezes o r ao quadrado, fazer essa multiplicação, depois um outro infinitésimo e por aí vai para todos os infinitésimos de massa desse cone maciço. O que essa integral vai estar fazendo é somá-los todos. Obviamente, essa integral vai fazer pelo método de integração. A gente não vai fazer essa conta um a um, cada infinitésimo de massa vezes a distância que ele está até o eixo. A gente vai fazer pela técnica de integração. Bom, mas para isso, observe que a nossa integral ela é na variável da massa, porém a função que a gente está integrando é uma função que depende da distância. Obviamente a gente sabe que para resolver essa integral, então, nós temos que correlacionar a variável da massa com a variável da distância, esse r. Bom, para isso nós vamos considerar que o nosso cone maciço tem uma densidade volumétrica, aquela densidade comum, que é a massa do objeto dividido pelo volume dele, aproveitando o volume de um cone maciço, é a equação conhecida lá da matemática, que é π vezes o raio da base ao quadrado, vezes a altura do cone, dividido por 3. E a gente está assumindo que esse nosso cone maciço ele tem uma distribuição de massa contínua e uniforme. Sendo assim, se nós pegarmos, por exemplo, um infinitésimo de massa qualquer desse cone, uma diferencial da massa, ele ocupa um infinitésimo de volume também. De tal maneira que se nós dividirmos o infinitésimo de massa que eu peguei desse cone pelo infinitésimo de volume que ele ocupa, essa conta vai dar o mesmo resultado do que se nós fizéssemos a massa total do cone maciço dividido pelo volume total dele. Ou seja, podemos dizer que a massa total sobre o volume é igual a diferencial da massa dividido pela diferencial do volume. Então aqui a gente já pode isolar essa variável, que é a diferencial da massa, chegamos que a diferencial da massa é a massa total do cone maciço dividido pelo volume vezes a diferencial do volume. Ok, então agora podemos substituir essa diferencial da massa aqui na equação da integral. Vamos fazer isso. Fazendo isso, a gente fica que o momento de inércia vai ser igual à integral de r², massa total do cone maciço dividido pelo volume total vezes a diferencial do volume. Obviamente a massa e o volume podem sair da integral, porque são variáveis que são constantes, não muda no problema. A massa total do cone a gente pode medir numa balança, por exemplo, e o volume total é facilmente calculável se você medir o raio da base e a altura desse cone. Portanto, a gente vai ficar somente com a integral de r² vezes dv. Aí aqui a gente cai no mesmo problema. A diferencial do volume, o v, é uma variável que não é a mesma variável da função que a gente está integrando, o r².
Então, de novo, temos que achar uma relação entre dV e o R. Para isso, nós vamos analisar uma seção transversal do nosso cone maciço e dizer que essa seção transversal tem uma espessura infinitesimal dy, uma certa alturinha, bem pequenininha, e dizer que a base dessa nossa seção transversal é como se ela fosse composta de um monte de anel circuncêntrico e de espessura infinitesimal dr. Ou seja, se eu quiser saber quanto vale o volume desse nosso disco de espessura infinitesimal dy, basta eu ver quanto que é a área que ocupa cada um desse anelzinho, vezes a altura que ele tem, vai dar o volume desse anelzinho, e somar com todos os outros anéisinhos circuncêntricos. E a gente vai ter o volume total dessa nossa seção transversal, que tem uma certa espessura dy. Então olha só, eu vou fazer um corte nesse nosso anel, de tal maneira que eu vou abrir ele vai ser simplesmente uma fitinha. E essa fitinha tem uma espessura infinitesimal dr, e um comprimento que é o comprimento de uma circunferência 2πr. Ou seja, a área dessa nossa fitinha é uma área infinitesimal de espessura dr e que é dada por 2πr dr. Se eu quiser o volume dessa nossa fitinha de largura infinitesimal, é simplesmente fazer dA vezes dy. Então a área da base, a área dessa fitinha, vezes a espessura que a fitinha tem. Então, o infinitésimo de volume vai ser 2πr dr dy. Então, basta agora nós substituirmos essa variável dv na equação do momento de inércia. E já dá para perceber que o nosso dv depende de duas variáveis infinitesimais. Portanto, essa integral agora ela torna-se uma integral dupla. Uma integral para a parte do dr e outra integral para o dy. Então, nota que essa integral dupla aqui, o que ela está fazendo é somar e multiplicar por r ao quadrado todos os 2πr dr, as áreas infinitesimais desses anéis desses anéis concêntricos que compõem a base dessa nossa seção transversal do cone, e multiplicar por todos os infinitésimos de altura. E assim a gente vai contemplar o cone inteiro. Obviamente, essa nossa seção transversal que eu peguei, ela varia o raio total dessa seção transversal em função da altura em que eu fizesse esse corte de seção transversal. Então essas nossas integrais aqui a gente agora tem que descobrir quais são os limites de integração dela. Bom, vamos continuar um pouquinho e a gente já vai escrever os limites de integração. A gente pode tirar o 2π de dentro dessa integral dupla, uma vez que o 2π é uma constante, não muda com a integração. E vai sobrar somente r ao cubo dr dy. E agora aqui, como a gente sabe, quando temos uma integral dupla, é necessário que a gente escreva uma variável em função da outra para descrever os limites de integração. Ou seja, como que r depende de y. Então vamos fazer isso agora. Para isso a gente vai analisar o nosso cone. Observe o seguinte, que no nosso cone a gente tem na seção transversal um certo raio rzinho, e aqui tem uma altura y, enquanto que no cone como um todo ele tem um raio rzão e uma altura hzão. Então observe que a gente tem relação de triângulos semelhantes aqui. Esse triângulo grande que eu estou circulando com o mouse, com um triângulo pequenininho que eu estou circulando com o mouse. São triângulos semelhantes, eles possuem os mesmos ângulos. De tal maneira que a gente pode escrever então que rzinho sobre yzinho, a base dividido pela altura, é igual a rzão, a outra base, dividido pela altura total, que é o hzão. E se a gente quer escrever o rzinho em função de y, é só passar o y multiplicando para o outro lado, e a gente chega que rzinho é igual a rzão sobre hzão vezes y. Beleza, então agora a gente pode escrever os limites de integração. E a nossa integral vai ser igual a 2πmzão sobre o volume, a integral de dy de 0 a hzão, ou seja, a altura 0 até a altura hzão, vezes a integral de 0, o raio 0, até um raio que é igual a rzão sobre hzão vezes y, integral de r ao cubo dr. Observe que quando o y for igual a hzão, a altura total, o raio vai ser igual a rzão. É só substituir aqui, hzão vai cortar com hzão, fica o rzinho igual a rzão. Então está aqui o nosso outro limite de integração em função da variável y. Beleza, então essa integral de r ao cubo, ela é fácil de resolver. É simplesmente r na quarta sobre 4, aplicada
ao limite de integração de zero a r sobre h vezes y. Claro, quando a gente aplica o zero na variável r, 0 na quarta sobre 4 vai dar zero. Então só vai sobrar a aplicação de r sobre h vezes y na variável r. Bom, fazendo isso, a gente fica com 2πm sobre v, integral de 0 a h, dy, já coloquei aqui atrás de todo mundo, e a aplicação do r sobre h vezes y na variável r na quarta sobre 4 está aqui. Então ficou r na quarta sobre h na quarta vezes y na quarta, e o 4 está aqui embaixo também. Ok, r na quarta, 4 e h na quarta podem sair da integral porque é uma constante, mas a gente ainda vai simplificar um pouquinho aqui esse 2 com 4, né? De tal maneira que vai ficar só o 2 aqui no denominador. Então a gente fica com o momento de inércia da seguinte maneira: π vezes m vezes r na quarta sobre 2v h na quarta. E agora uma outra integral fácil de resolver, que é a integral de 0 até a altura total do nosso cone maciço, vezes y na quarta dy. E a integral de y na quarta é bem simples, a gente sabe que é y na 5 sobre 5. Ou seja, basta apenas aplicarmos agora os limites de integração na variável y. Quando aplicamos o 0 ao y, 0 na quinta vai dar 0, vezes qualquer coisa vai dar 0. E vai sobrar somente quando a gente aplica o h no y. E a gente vai ficar da seguinte maneira. A gente vai ter que a integral vai ser πm r na quarta, h na quinta, dividido por 2v h na quarta, dividido por 5 ainda. E agora a gente pode substituir a variável v, que é o volume do cone maciço, nessa equação. E vai ficar da seguinte maneira: πm r na quarta vezes h na 5, sobre 2 vezes o volume do cone maciço, que é πr² vezes h sobre 3, ainda sobrou h na quarta vezes 5. E agora a gente pode cortar algumas coisas. π vai embora com π, r² vai embora com r na quarta, sobrando somente r² aqui em cima, e o h na quinta vai cortar com h vezes h na quarta. De tal maneira que vai sobrar aqui no denominador 2 vezes 5, que é 10, e esse 3 que está aqui embaixo vai lá para cima multiplicando a massa. Então vai ficar 3m em cima. Ou seja, chegamos à equação final de que o momento de inércia de um cone maciço é igual a 3/10 da massa total desse cone vezes o raio da base ao quadrado. Agora, nós vamos deduzir o momento de inércia de um cone maciço partindo da equação que descreve o momento de inércia de um disco ou de um cilindro maciço. Afinal de contas, a gente pode pensar que esse nosso cone nada mais é do que feito da superposição de diversos discos, cujo disco da base desse cone maciço possui um raio R, um disco intermediário qualquer vai possuir um raio Rzinho, e um disco lá no topo tem um raio 0. Ou seja, estaremos somando o momento de inércia de diversos discos empilhados. Se você quiser ver a dedução do momento de inércia de um disco ou de um cilindro maciço, vou deixar novamente uma playlist aqui no card com vídeos sobre a dedução de diversos momentos de inércia para diversos corpos maciços. Dá uma conferida lá. Bom, então assumindo que o nosso cone ele nada mais é do que a superposição de diversos discos maciços, a gente vai dizer que cada um desses discos possui um momento de inércia infinitesimal que é igual a meio da diferencial da massa desse disco vezes o raio desse disco ao quadrado. Ou seja, cada um desse discozinho que compõe todo o nosso cone vai ser um disco de espessura infinitesimal e massa infinitesimal que vai me dar um momento de inércia infinitesimal. Se a gente quiser então o momento de inércia total desse nosso cone, basta somarmos todos os momentos de inércia desses discos e somarmos isso a integrar nos dois lados. Então, fazendo a integral de dy, a gente vai chegar e vai ter o momento de inércia total do nosso cone, pois vamos ter somado todos os momentos de inércia de todos os discos superpostos. E isso vai ser igual a meio de r² vezes a diferencial de massa de cada um desses discos. Bom, a diferencial da massa, como a gente já viu no início desse vídeo, pode ser escrito como massa sobre o volume vezes a diferencial do volume.
Então, de novo, a gente tem que descrever quem é essa diferencial de volume. Bom, se a gente está pegando um disquinho aqui de espessura infinitesimal, vamos dar uma olhada nele de perto. Então ele tem uma espessura infinitesimal dy e uma área de base igual a πr ao quadrado. Então, para determinarmos o volume desse disco ou cilindro de espessura infinitesimal, é simplesmente a área da base, πr ao quadrado, vezes a altura. Portanto, o dv vai ser πr ao quadrado vezes dy. E a gente pode substituir o dv, então, na equação da diferencial da massa. E a gente fica que dm é mzão sobre v, πr ao quadrado vezes dy. E podemos substituir essa diferencial da massa na equação da integral. Fazendo isso, a gente chega que o momento de inércia do nosso cone maciço é igual à integral de meio de r ao quadrado vezes a massa total do cone, dividido pelo volume do cone, vezes πr ao quadrado dy. A gente pode tirar o π, pode tirar o 2 da integral, pode tirar a massa e o volume, porque são constantes, e vai ficar somente a integral de r² dy. E novamente, a gente vai encontrar aqui que a variável de integração é o y, porém a função que a gente está integrando é o r. Então, de novo, temos que encontrarmos uma relação entre a variável y e a variável r. E essa relação ela vai vir a partir da análise desse nosso cone, onde a gente possui triângulos semelhantes. Por exemplo, a base do nosso cone tem uma base R e uma altura H. E a base desse nosso disquinho tem uma base Rzinho e uma altura Y. E esse triângulo são semelhantes. Então a gente pode dizer que R sobre Y igual a Rzão sobre Hzão. Se a gente quer escrever R em função de Y, basta isolarmos a variável R. A gente vai ficar com R igual a Rzão sobre Hzão vezes Y. E agora a gente pode substituir então essa variável R na equação da integral, de tal maneira que a gente vai ter uma integral apenas dependente da variável Y. Vamos fazer isso. Então a gente fica que o momento de inércia do nosso cone vai ser igual a mzão vezes π dividido por 2 vezes o volume do cone, integral de r² sobre h² vezes y² dy. Obviamente a nossa variável y é a altura do cone, então a altura varia de 0 até uma altura Hzão. Portanto, o nosso limite de integração é de 0 até Hzão. Claro, essas variáveis r² e Hzão² são constantes, podem sair da integral, afinal o r é a base desse nosso cone, o Hzão é a altura do cone, que não muda no nosso problema. Então ficaremos que o momento de inércia do nosso cone maciço é m vezes πr² dividido por 2vh² vezes y² sobre 5 aplicada aos limites de integração de 0 a Hzão. Claro, quando a gente aplica o 0 ao y, vai dar 0/5, e 0 vezes qualquer coisa vai dar 0. Então só vai sobrar a aplicação da variável Hzão na variável y. Então a gente vai ficar que o momento de inércia total do nosso cone maciço vai ser mπ vezes r², Hzão/5, dividido por 2v, dividido por h² e dividido por 5. Bom, agora a gente pode simplificar um pouco a nossa equação, substituindo a variável v, que é o volume do nosso cone maciço, que é bem conhecido da matemática básica, aí, como sendo π vezes r² vezes a altura desse cone dividido por 3. Então, substituindo na equação, a gente pode perceber que dá para eliminar alguns termos. Por exemplo, o π vai embora, o r² vai embora com r², sobrando apenas r², e o h vezes h², fica h/5, que vai cortar com outro h/5. E observa que aqui embaixo está sobrando 2 vezes 5, que é 10, e esse 3 vai lá para cima multiplicando a massa, vai ficar 3m em cima e o 10 embaixo. Portanto, o momento de inércia de um cone maciço é dado por 3/10 da massa total desse cone vezes o raio da base ao quadrado. Dúvidas e sugestões de novos exercícios? Deixe aí nos comentários. Curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sino para receber notificações sempre que eu vier a produzir novos conteúdos. Valeu!